Gazeta. Eleições 2016. Seja bem-vindo, estamos dando início a mais uma sabatina com os candidatos a prefeito de Mogi Guaçu. O objetivo dessa sabatina que a Gazeta realiza é justamente proporcionar ao eleitor mais informações para que ele possa votar com tranquilidade, conhecer as propostas dos candidatos, enfim, conhecer um pouco mais sobre quem pretende governar a cidade nos próximos 4 anos. Hoje, o nosso convidado é o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha. Ele que está na coligação Unidos para Mogi Guaçu Avançar Mais. PTB, PR, PSL, Rede, PSDC, PSB, PEN, PSC, PPS, PTC, PSDB, PCdoB e PROS. Prefeito, obrigado pela participação. Eu gostaria de iniciar nossa conversa falando justamente sobre a questão do município, né? O senhor tem dito várias vezes em suas declarações, nas suas entrevistas, inclusive para essa Gazeta, que o cenário econômico do município não é dos melhores, né? Nós passamos por um problema, uma crise financeira em todo o país, mas em Mogi Guaçu, particularmente, vive um momento difícil economicamente. O senhor já foi prefeito 4 vezes, agora tenta a reeleição. Mesmo diante desse cenário, fica a pergunta: está tão difícil assim, por que o senhor quer continuar sendo prefeito da nossa cidade? Bom, a crise que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ela não é diferente em todos os municípios do Brasil, né? Nós temos mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Mogi Guaçu, nós estamos com uma taxa de 18% de desempregado. Há 4 anos atrás, a taxa era de 2%. É uma situação muito difícil. Mas, durante um determinado período, houve um grupo de políticos de Mogi Guaçu, né, o Hélio, o Marçal, o Salvador, o Elias, o Denis, e nós sentamos e discutimos o futuro de Mogi Guaçu. E eles entenderam que o meu nome era o nome que deveria disputar as eleições, e nós fomos vitoriosos há 4 anos atrás. Novamente, o grupo encabeçado pelo Hélio, pelo Denis, pelo Salvador, pelo Elias e agora também pelo Daniel Rossi, formaram novamente umas reuniões e entenderam que era o momento de continuarmos avançando com a nossa proposta, porque nós conseguimos sair dessa grande crise colocando de volta a nossa locomotiva no trilho. O Mogi Guaçu voltou novamente a conquistar credibilidade junto às entidades financeiras e junto a todos os nossos fornecedores. Para que você tenha uma ideia, durante esses últimos 4 anos, vamos falar 4 anos, nós já conseguimos pagar 40 milhões dos 127 milhões de dívida que nós assumimos de 2009 a 2012. E além disso, nós já pagamos 37 milhões de precatórios e financiamentos. Quer dizer que foi um total que saiu do nosso orçamento nesses 4 anos, 80 milhões. E mesmo assim, nós estamos honrando com os nossos compromissos, junto com os nossos funcionários, pagando em dia, inclusive os nossos encargos sociais, honramos os nossos compromissos com a maioria dos fornecedores, porque ainda faltam 28 milhões dessa dívida passada para a gente cumprir. Então, isso dá uma demonstração de que essa equipe trabalhou corretamente, trabalhou com segurança para que nós pudéssemos proporcionar a Mogi Guaçu as condições do seu desenvolvimento. Por isso é que eu aceitei novamente esse desafio. Não é o Walter Caveanha, é uma equipe de trabalho. É uma equipe que está com toda a garra para continuar administrando essa cidade e agora, com menos dívida, nós teremos muito mais condições de melhorar os investimentos na nossa cidade. Prefeito, logo nos primeiros dias do seu governo, o senhor disse para a imprensa que não tinha como respirar. Mogi Guaçu estava estrangulada com a dívida que ela possuía. Então agora já dá para respirar um pouco mais aliviado? Com certeza. Eu acabei de dizer, são 80 milhões que saiu da dívida. Para que você tenha uma ideia, só de precatórios, nós tínhamos 70 milhões para pagar. Nós pagamos nesses 4 anos 25 milhões. É um número significativo. Só de financiamento do projeto Cura que eu fiz lá atrás, que o ex-prefeito Carlos Nelson Bueno usou em todos os seus 6 anos de governo.
Nós acabamos de pagar o Projeto Cura. Nós cumprimos com mais 12 milhões nesse período agora do Projeto Cura. Então nós vamos ter, no próximo ano, quase 80 milhões de reais que vão sair dessas costas nossas, né? Das costas de todo o povo guaçuano, com relação ao nosso futuro. Nós estamos respirando muito melhor. Agora, candidato, não dá para dizer que essa dívida, isso é um tema bastante recorrente, que se fala que essa dívida foi feita há quanto tempo? Quanto tempo vem essa dívida da história do município? Não dá para dizer que esses 37 milhões é dívida antiga. Eu acabei de dizer, uma dívida que eu assumi de precatórios lá em 2082. Inclusive da administração do senhor pode vir um montante também. Essa dívida teve, inclusive, dos dólares do ex-prefeito, teve esse Projeto Cura que nós conseguimos, teve dívida do passado. Por exemplo, do Paço Municipal já terminamos todinha a dívida que nós financiamos da Caixa. Então nós tínhamos uma dívida alta de 18 milhões de financiamento, hoje só ficaram 6 milhões de financiamento de dívida. Agora, a dívida pesada que nós assumimos foi do ex-prefeito, o de 127 milhões, onde 70 milhões dessa dívida foram só com o que ele deixou de recolher do INSS e do Fundo de Garantia. E nós conseguimos renegociar essa dívida para os próximos 20 anos. E já pagamos dela quase 10 milhões. Então, isso está aliviando. Então, foi por isso que vocês não viram não viram recursos para nós fazermos grandes investimentos na cidade. O que vocês estão vendo em Mogi Guaçu, de todo esse recape de asfalto, que inclusive aqui em frente passou ontem, é dinheiro que nós conseguimos junto com o Geraldo Alckmin, através do deputado Campos Machado, de 7 milhões de reais. Por isso nós estamos fazendo essas obras no município de Mogi Guaçu. Então essa dívida de longo prazo foram 37 milhões. A de curto prazo, de 2009 a 2012, nós já pagamos 40 milhões dos 127 milhões que assumimos. Agora, prefeito, o senhor tem tido no seu tempo de administração, na sua história, a característica de ser um prefeito que faz moradias populares, né? Isso é fato, talvez o senhor tenha sido o prefeito que mais fez moradias populares em Mogi Guaçu. Agora temos também a questão do IP Amarelo, são quase 13 mil moradias também que serão entregues. 1.400. Exatamente. Atualizando o total, perdão. Exatamente. Então, assim, é um número considerável de obras e de casas populares. O senhor acredita que isso vai ser uma marca realmente da sua administração? Inclusive, caso o senhor seja eleito da próxima, o senhor continua com esse foco? E com relação às críticas que são feitas, como o senhor vê isso? Bem, eu sempre tenho dito que os 5 pilares que geram a qualidade de vida para o povo de Mogi Guaçu, primeiro é emprego, segundo é a saúde, educação, moradia e segurança. Você não pode deixar de investir em nenhum desses 5 pilares. E a moradia faz parte desses pilares. Só que Mogi Guaçu é uma cidade de trabalhadores. Eu gostaria, sinceramente, que nenhum trabalhador de Mogi Guaçu precisasse de casa da Caixa Econômica. Eu gostaria que todo cidadão guaçuano tivesse um salário digno, que ele pudesse comprar o seu terreno e construir sua casa. Mas não é isso que acontece. Então o Estado, a União e os municípios têm que lutar para que essas famílias tenham a sua moradia. Em Mogi Guaçu, ao longo desses anos todos, nós construímos 13 mil casas populares. E só nesse governo nós vamos entregar 3 mil moradias. Isso é muito significativo. Só que nós temos cadastrados na prefeitura 13 mil pessoas cadastradas. Então a gente não pode deixar de atender a população que mais precisa. O aluguel é caro. Hoje quem ganha o salário mínimo e pagar 400, 500, 600 reais de aluguel, o que sobra para sobreviver? Então é por isso que a gente lutou muito e vou continuar lutando. Faz parte de um programa de geração de qualidade de vida que eu sempre defendi ao longo de todos os 40 anos que eu vivi na vida pública em Mogi Guaçu. Prefeito, a união entre o Hélio Bianchon e o senhor, ela já foi bastante criticada, né, em 2012. Agora ela foi novamente confirmada. E o que o senhor pensa disso? O senhor chegou a imaginar algum dia que lá atrás, quando vocês eram adversários políticos, vocês iam se unir dessa forma? Eu, sinceramente, eu nunca pensei nisso, não é? Mas pode escrever o que eu estou dizendo aqui hoje. O Hélio está fazendo história na vida pública de Mogi Guaçu. A sua humildade, a sua sinceridade e o seu momento atual
de tomar uma decisão em apoiar novamente esse grupo de trabalho é uma conscientização de que sem a união dificilmente a gente consegue tirar Mogi Guaçu dessa situação de crise. Então ele se colocou à disposição de unirmos as forças políticas para que a gente possa realmente vencer essa crise e voltar Mogi Guaçu no seu desenvolvimento. Portanto, eu acho que foi algo extraordinário que aconteceu, eu me sinto muito bem com isso. Eu tive uma convivência com ele no trabalho da Cerâmica Chiarelli, jogamos bola junto, nunca em momento algum na minha vida pública eu usei de palavras que viessem a denegrir a imagem dele ou da família dele, não é o meu feitio. Por isso as portas se abriram e nós estamos juntos defendendo uma tese, defendemos um programa e assumindo um grupo político importante para o futuro da nossa cidade. Prefeito, é um apoio incondicional esse do Hélio? Existe alguma coisa que é no sentido de atuação, caso você seja eleito no próximo mandato, ou é um apoio incondicional? O Hélio já atua. O Hélio hoje ele indicou 2 secretarias na atual administração. E essas 2 secretarias têm contribuído muito com um pensamento que era o pensamento do grupo que trabalhava nas gestões dele. Portanto, eu não tenho compromisso pessoal nenhum com o Hélio. Nós temos um compromisso juntos em somarmos força política para o futuro desenvolvimento. É claro que ele deu para nós uma ancoragem extraordinária. Durante esses últimos 4 anos, o quanto foi importante o apoio do Hélio nas reuniões, o quanto foi o apoio do Hélio nas decisões, o quanto foi o apoio do Hélio no momento que a gente precisava de somarmos politicamente, de apoio à Câmara de Vereadores, foi fundamental. Então, a união faz a força e nós estamos unidos para buscar um desenvolvimento ainda melhor do que nós conquistamos nesses últimos 4 anos. Prefeito, e nessa união agora entrou o Daniel Rossi, que também era um dos adversários políticos de outros anos, né? Por que houve essa demora em anunciar, em confirmar o nome do vice? A verdade é a seguinte, nós tínhamos 4 candidatos a vice, né, que mostravam grande interesse e de potencial muito forte. O Dr. Denis, potencial altíssimo, o Elias, potencial altíssimo, o Salvador Francelli, potencial altíssimo, e o Daniel, potencial altíssimo. E eu com o Hélio estávamos conversando quase que semanalmente a respeito dessa situação. E entendemos que era melhor aguardar o momento certo para definirmos o nosso candidato a vice. E fizemos algumas amostragens, algum tipo de pesquisa com colegas, com amigos, fomos ouvindo muita gente e chegamos à conclusão que de todos esses, tanto o Dr. Denis, quanto o Elias e quanto o próprio Salvador Francelli, os seus eleitores eram praticamente os nossos eleitores, enquanto que o Daniel Rossi tinha um eleitorado que era dele e que vinha somar conosco nessas eleições. E foi isso que aconteceu. A somatória é nesse sentido, de buscar a somatória para ganhar a eleição e ao mesmo governarmos junto o futuro de Mogi Guaçu. Candidato, o senhor considera a sua gestão anterior, entre 97 e 2000, como sendo a melhor dos seus 3 últimos mandatos, segundo declarações que o senhor já fez? Justamente porque o senhor conseguiu a vinda de várias empresas para a cidade. A gente sabe que hoje esse é um grande desafio dos administradores, conseguir com que as empresas venham para o município. Como é que o senhor pretende fazer isso, caso seja eleito ou reeleito? Porque é uma situação bastante complicada conseguir atrair uma empresa para a cidade, né? Os benefícios que precisam ser concedidos. E principalmente porque nós não temos áreas para que a gente possa oferecer, como nós vimos oferecendo, né? No Getúlio Vargas I, no Getúlio Vargas II, no Parque Cidade Caruso. Nós fizemos 4 distritos industriais. Bom, nesse governo agora, nós trouxemos 7 empresas, dentre elas a Rio Gomes, uma das maiores indústrias de máquina pesada do mundo, está aqui em Mogi Guaçu. Não consegue vender porque a crise nacional não está permitindo que eles consigam vender os seus equipamentos. E hoje nós estamos sofrendo muito com isso, porque era uma empresa que vinha para faturar quase 300 milhões por ano, não está faturando quase que nada.
E, ao mesmo tempo, nós temos necessidade de buscar alternativas porque outras cidades oferecem terrenos. Muito bem, mas não está fácil as empresas acreditarem ainda na definição do que vai acontecer com o Brasil. Independente disso, independente dos 4 distritos, o que é importante que aconteça? Primeiro, que a economia nacional venha a buscar uma solução para a retomada do desenvolvimento e, consequentemente, a retomada dos investimentos nas indústrias. Aí, imediatamente, as indústrias de Mogi Guaçu vão voltar a contratar. O que hoje nós temos 18% de desempregados e há 4 anos nós só tínhamos 2%, nós vamos voltar a ter os 2% de desempregado. Só que nós precisamos melhorar a nossa economia, nós precisamos melhorar a nossa receita. Para melhorar a nossa receita, temos que buscar novos investimentos. Estamos autorizando parcerias com a iniciativa privada para organizar distritos industriais privados, condomínios de distritos industriais. A exemplo do que aconteceu com a Vila Champion. A Vila Champion, ela nos procurou que queriam derrubar as casas. Nós autorizamos, com a condição que ali fosse um distrito industrial, né? E implantamos. Só que eles não queriam fazer. Venderam a terra, um proprietário de Mogi Guaçu comprou, está desenvolvendo, já está construindo a primeira indústria no local. Então vai ser um condomínio ali. E a negociação com a Campininha, candidato, como está? A negociação com a Campininha, infelizmente, ela não avançou, porque a Campininha, ela é uma fazenda que pertence ao Instituto Florestal. E o Instituto Florestal não queria abrir mão da fazenda Campininha. Essa foi a grande dificuldade. Mas eu ainda tenho esperança que alguma coisa aconteça nesses próximos anos e a gente venha a ter parte, não da fazenda, mas parte dos recursos que o Estado poderá vir daquela fazenda e ajudar o município a adquirir novas áreas. Mas independente disso, não podemos ficar só na indústria, só no comércio. Nós acabamos de aprovar em Mogi Guaçu, ainda não oficialmente, mas já está com o projeto encaminhado já dentro da prefeitura, um SEASA em Mogi Guaçu. Isso era um sonho nosso. Eu estava há 2 anos lutando aqui com os nossos produtores ali do Itaqui, para que a gente montasse um SEASA. E não conseguia. Agora, conseguimos um empresário de Mojimirim que veio, aceitou o desafio, já apresentou a proposta na prefeitura pedindo as diretrizes, já entrou com o anteprojeto em 10 alqueires de terra. E não é só o SEASA, vai ser também ali um pequeno distrito industrial do agronegócio. É isso que vai oferecer um novo futuro para Mogi Guaçu. Nós temos o Malman, que quando ele me procurou em 1998, ele queria montar uma selecionadora de tomate moderna, porque ele fazia tudo manual na estiva. E nós demos o apoio para ele ali junto do Jardim Santa Terezinha. O Malman hoje está gerando mais de 1.600 empregos. Então nós queremos que outros Malman aconteçam no agronegócio de Mogi Guaçu. É isso que nós estamos vendo. E aí nós vamos poder ter o tomate seco, o suco de tomate, desidratar frutas. Nós podemos ter tanta coisa com orgânicos e é isso que a gente vai fortalecer o pequeno e médio produtor em Mogi Guaçu. Além disso, nós estamos implantando o terminal ferroviário em Mogi Guaçu, que muitos chamam de Porto Seco. E a gente está tentando só trabalhar com o terminal, porque nós já exportamos o nosso produto, desembaraçando o produto aqui em Mogi Guaçu pelo Redex. Nós queremos agora a importação também em Mogi Guaçu. Com a importação aqui, a gente vai fortalecer ainda mais a vinda de empresas para cá. Porque imagine daqui a 10 anos o que vai acontecer com a Bandeirantes e com a Anhanguera. Vai entupir isso aí de caminhões. Para onde vai o produto? Com mais facilidade para o Porto de Santos, através da ferrovia. E nós saímos na frente, já montando um projeto de terminal ferroviário, já no plano diretor, aprovado pelo plano diretor, aguardando novos investimentos. Deixa eu só interromper um minutinho, porque faz parte também da regra do debate a participação de leitores da Gazeta. Nós temos aqui uma pergunta para o senhor, gostaria que o senhor acompanhasse aqui, um leitor da Gazeta que vai fazer a pergunta para que o senhor possa responder, por favor. Oi, meu nome é Maiara Fernandes, eu tenho 21 anos, eu moro aqui no Parque Cidade Nova. Eu gostaria de saber do Walter Cavelanha se ele pretende aumentar ainda mais a taxa de ônibus. Tá cheio.
Taxa de ônibus. A tarifa, prefeito. Olha, a tarifa de ônibus, como é que funciona a tarifa de ônibus? Né? A tarifa de ônibus, ela funciona em cima de uma planilha. E essa planilha, ela é calculada quase que mensalmente, né? Quanto custa o pneu, com aumento de combustível e tal. Existe uma comissão, que é a Comutran. Essa Comutran, quem faz parte dela? É todo o conselho, é toda a sociedade que faz parte da Comutran. Então, qualquer aumento de tarifa, não é o prefeito que determina, é a sociedade que determina em cima de uma planilha. Se for real aquilo que eles estão pedindo para aumentar, o prefeito autoriza. Se não for, o prefeito não autoriza. Ele vem de encontro ao parecer de uma comissão. E é isso que vai acontecer. E isso é natural. Se você não fizer uma correção constante, vai chegar uma hora que não vai ter condições de viabilizar o sistema de transporte. Então você tem que fazer o transporte ser acrescido sempre em função dessa planilha. Porque uma das críticas que se faz à tarifa da cidade, que é uma das mais caras da região. Talvez essa seja a preocupação da Não é não. A tarifa de Mogi Guaçu é uma das mais baratas da região. É uma das mais baratas da região. Proporcionalmente? Proporcionalmente, é uma das mais baratas da região. Se você olhar a tarifa hoje da região toda, já está muito acima da nossa tarifa. Já estão pedindo mais de R$4 a tarifa. Prefeito, a privatização do SAMAI. Esse é um fantasma que assombra Mogi Guaçu sempre, né? Privatizá-lo ou não? Qual é a opinião do senhor? Por que privatizar ou por que não privatizar o SAMAI? Eu sou totalmente contra a privatização do SAMAI. Totalmente contra. Não quer dizer que eu seja contra propostas de privatização. Né? Há dois momentos. Quando foi criado o Planasa, Plano Nacional de Saneamento, eu já fui contra naquela época. Sim. Quando criou a Sabesp, eu não deixei a nossa cidade entrar na Sabesp. Eu fui contra a entrada de Mogi Guaçu na Sabesp. A nossa cidade já estava com uma infraestrutura muito boa, que o Nico Lanzi fez um belo tratamento de água. Depois nós investimos muito, não só no tratamento, que eu fiz o segundo tratamento de água de Mogi Guaçu, e mais todos os reservatórios de água, mais todas as adutoras, e agora nós investimos violentamente na adutora de água bruta e estamos investindo em adutora de água tratada. E além disso, estamos fazendo a desinfecção do esgoto aqui no centro da cidade e estamos concluindo, se Deus quiser, até o final do ano, o tratamento de esgoto também na Zona Norte. Quer dizer, nós estamos com a infraestrutura praticamente pronta, né? Com mais 17 ou 20 milhões, eu termino o segundo módulo aqui do centro da cidade. Nós vamos ficar com 100% de tratamento de esgoto. Vamos ficar com tratamento de água extraordinário. Mais 3 ou 4 reservatórios aí de 1 a 2 milhões de litros. Mogi Guaçu vai ter os próximos 20 anos em condições de ter um belo tratamento de água, um belo tratamento de esgoto com 100%. Para que vender? É nosso, é da nossa cidade. Vender para quê? Existe ainda uma possibilidade que eu estou estudando já há alguns anos. Por que não tratar a estrutura de saneamento como uma estrutura de saúde? Por que não pensarmos, se eu tenho condições de água, tenho condições de esgoto, em ajudar esse sistema também a ajudar a saúde do município? Então é um estudo que nós estamos fazendo, que se o patrimônio for nosso, vai ser muito mais fácil de transformar o saneamento em auxílio ao programa de saúde do município. Candidato, vamos falar sobre um outro assunto que também gera polêmica na cidade, que é o IPTU. Como é que o senhor avalia esse assunto? Existe possibilidade de aumento? Como é que o senhor pretende fazer isso caso seja reeleito? Para mim, o IPTU tem que estar corrigido anualmente. Você não pode deixar de corrigir o IPTU anualmente. É corrigir a inflação. Se você corrige a inflação todos os anos, não tem aqueles aumentos loucos que acontecem de 1000%, 2000%, como aconteceu na administração passada. O fato é que você tem que ter uma programação constante, né? Porque isso ajuda a população, ela também se prepara melhor sabendo que tem a correção. O que não pode é isso. Hoje nós estamos enfrentando muita dificuldade, né? A população está ficando desempregada e começa a inadimplência. Isso é ruim para a sociedade e para
para a própria população. Então, eu acho que a correção tem que ser em cima da inflação e de forma permanente. Todos os anos. A inflação é 1%, dá 1%. 2%, 2%. É assim que tem que ser feito. Isso é justiça e eu acho que isso é responsabilidade da administração pública. Prefeito, nós temos também aqui as perguntas que foram enviadas pelos candidatos adversários do senhor neste processo eleitoral. Então eu tenho aqui a pergunta que foi enviada pelo candidato Marcos Antônio para Walter Caveanha e eu vou lê-la na íntegra para o senhor. Candidato, nas eleições municipais de 2000, quando o senhor também disputou a reeleição, o Hélio Meachon Bueno venceu as eleições e declarou à imprensa que o senhor havia deixado uma dívida de 100 milhões de reais e que a Prefeitura de Mogi Guaçu era uma massa falida. Eu gostaria de saber se o Hélio Meachon mentiu ou se o senhor realmente deixou essa dívida. Bem, eu não me lembro disso. A dívida era uma dívida histórica, como é a dívida de hoje. E sinceramente acho que essa dívida que veio do ex-prefeito Nigo Lanzi, Valdomiro Camazini, Carlos Nelson e tudo mais, ela vem até hoje, ela está aqui hoje. Eu acabei de falar para vocês que era uma dívida de 70 milhões, que nós conseguimos pagar 25 milhões. Era uma dívida histórica, não é uma dívida como nós recebemos essa dívida da última administração aqui de 127 milhões. Tenho mais uma pergunta aqui, candidato, é do candidato Alex Tailândia. Ele vai fazer em formato de vídeo, eu gostaria que o senhor visse, por favor. Candidato Walter Caveanha, em entrevista na SEC TV em Mojimirim, o senhor disse que não entregou os ovos de Páscoa na data certa por medo de não poder ser candidato este ano. Por outro lado, o senhor deixou mais de 18 mil crianças frustradas que esperam todo ano receber o ovo de Páscoa. O seu medo de não poder ser candidato à reeleição este ano esteve acima dos interesses das nossas crianças e familiares. O senhor se arrepende de ter tomado esta atitude como prefeito? Bom, em primeiro lugar, eu não falei nada disso na SEC TV, né? O que eu disse na SEC TV, e repito aqui, não só para o vereador, mas também para a população de Mogi Guaçu, que já expliquei isso várias vezes, né? Com relação ao ovo de Páscoa, havia uma dúvida, né, com relação se poderiam ou não entregar o ovo de Páscoa naquele período. E na dúvida, eu simplesmente falei, tem dúvida? Não entrega. Para que você apure as responsabilidades se você entregar, o que poderia acontecer, né? Você está num período eleitoral, havia dúvida se você poderia distribuir o ovo de Páscoa. No momento que resolveu e passou aquele período ali, simplesmente o que nós fizemos? Distribuímos o chocolate durante a refeição na merenda escolar. Não ficou nenhuma criança sem saborear o chocolate. Ela só não levou o ovo de Páscoa para casa. Candidato, não houve uma demora na tomada dessa decisão? Pelo contrário, foi imediato, foi no momento certo, porque quando houve a dúvida, havia dúvida, não faça. Na dúvida, é perigoso que você cometa um erro. Você não poderia cometer erro nenhum. Então, naquele momento, se houve a dúvida, tinha que deixar de distribuir. Mas quando os ovos foram comprados, já se imaginava a entrega disso. Então não houve um planejamento antes da entrega. Talvez pudesse ter sido feito um tipo de volume diferente, não de ovo de Páscoa para distribuir. Poderia ter pensado, não compro o ovo de Páscoa e distribui desta forma. Ou poderia ter já pensado, planejado na distribuição. Mas naquele instante, quando o jurídico trouxe a dúvida, eu não poderia tomar outra decisão a não ser, naquele instante, não distribuir. E aí nós conseguimos colocar o chocolate na merenda da mesma forma que nós fizemos anos anteriores. Eu não estava preocupado só, eu estava preocupado em seguir a lei. Existe uma lei, ela tem que ser cumprida. E na dúvida, não faça. Prefeito, falando um pouco sobre saúde pública, o senhor já disse em entrevista à Gazeta que o Hospital Municipal é um elefante branco para Mogi Guaçu e é responsável por tirar aproximadamente 20 milhões de reais dos cofres públicos anualmente.
Se o senhor for reeleito, quais são os seus planos para o Hospital Municipal? Eu usei essa palavra elefante branco, se eu usei, eu não fui tão feliz. Né? O Hospital Municipal fui eu que inaugurei. Né? O Carlos Nelson começou o hospital, deixou inacabado, nós fomos lá, terminamos o hospital, funcionamos o hospital, contratamos os funcionários e naquela época nós não encontramos uma outra solução a não ser constituir uma autarquia. A autarquia, ela tem um custo muito alto. E isso vem fazendo com que, se você não faz uma boa gestão no hospital municipal, você fica com uma dívida muito grande. Hoje, a prefeitura coloca por ano no hospital municipal quase 30 milhões por ano. Nossa. É muito dinheiro. Então, isso ela tira um pouco da saúde pública. Agora, o hospital municipal está aí. Ele é nosso. Nós precisamos melhorá-lo cada vez mais. Nós precisamos somar com a Santa Casa e fazer com que ele venha nos ajudar a encontrar outras soluções para o futuro de Mogi Guaçu. E a outra solução que nós estamos encontrando, por quê? Com a inauguração do Hospital Municipal, do Centro de Especialidade, do Centro de Fisioterapia, do atendimento da mulher, dos 25 postos de saúde que a gente tem na cidade, nós temos uma infraestrutura que, ao lado da Santa Casa e também do Hospital São Francisco, de saúde do município, que basta a gente ter agora a infraestrutura humana, que é a Faculdade de Medicina. Ela é fundamental para que a gente possa dar a essa estrutura física condições melhores de atendimento para a população. Se você considerar que nós temos 300 leitos entre a Santa Casa e o Hospital Municipal, e para cada aluno eu preciso de 5 leitos, eu vou ter um número suficiente para montar a faculdade nossa aqui. E ao mesmo tempo eu vou ter 360 jovens em 6 anos que vai trabalhar de graça nessa estrutura física que a gente tem. Olha o quanto a gente vai ganhar com o hospital, a Santa Casa, os postos e uma faculdade de medicina. É essa a nossa luta. Nós queremos agora a faculdade de medicina para transformar Mogi Guaçu numa grande referência da saúde da nossa região. Candidato, o senhor falou da área da saúde, eu vou me lembrar da UPA, que agora voltaram as obras para a reinauguração, enfim, depois de toda a reforma, e também vou me referir a esse processo de recapeamento que está sendo feito na cidade. Tudo isso em um ano eleitoral. Isso gera sempre no eleitor a sensação de que essas obras só acontecem em período de eleição. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. Por que é que se demora tanto para se conseguir fazer essas obras que acabam acontecendo nesse período e gera essa dúvida? Bom, eu como engenheiro, eu gostaria de no primeiro dia ter dinheiro para asfaltar a cidade inteira. Só que eu tinha 127 milhões de dívida para pagar. 127 milhões. Já paguei 40 milhões. Sabe o que daria para fazer com 40 milhões? A ponte da Avenida Brasil, a ponte da Avenida dos Trabalhadores, a ponte da Paula Bueno, o viaduto da Emília Marte Martini e o viaduto do SESI. E além disso, daria para fazer mais 20 milhões de asfalto. Eu não tinha dinheiro, eu tinha que buscar recursos. E outra coisa, eu sou prefeito até dezembro deste ano. Eu não posso deixar de trabalhar, eu tenho que continuar trabalhando. Eu não vou ficar andando pela rua se eu não tiver que assumir minha responsabilidade até o final do ano. E até o final do ano ainda vamos entregar 3 postos de saúde, vamos entregar a UPA, vamos completar a Nipulanzi, vamos completar o resto que falta de pavimento. E agora nós acabamos de abrir uma concorrência que vai ser o primeiro projeto de mobilidade urbana com corredor de ônibus de uma cidade do tamanho de Mogi Guaçu, que vai sair do IP Amarelo até o centro da cidade e depois do centro da cidade até a divisa com Mogi Mirim. É um projeto extraordinário que só São Paulo, só tem Campinas, só tem Curitiba, é corredor de ônibus. E é isso que nós queremos fazer. Então a nossa responsabilidade não é agora no período eleitoral. O recurso que nós tínhamos, que nós conquistamos, saiu agora recentemente. E nós estamos aplicando esse recurso. Então eu, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando politicamente fora do meu horário de trabalho, eu continuo trabalhando como prefeito. E vou até o último dia como prefeito trabalhando dentro daquilo que eu me propus a fazer. Governar de 2013 a dezembro de 2016.
Prefeito, dentre essas obras todas que o senhor disse que está para serem entregues até o final do ano, consta a creche do Chaparral, que faz tanto tempo que está aí em obras e a gente sabe que a demanda das crianças para a creche também é alta. Olha, Michele, você não imagina como isso deixa a gente triste. Aquela obra é uma obra que está quase pronta. A empreiteira não pode receber da prefeitura porque ela não tem certidão. Vão ter que cancelar a concorrência outra vez, pela terceira vez, para reabrir, para concluir uma obra que a gente tem o recurso para pagar. E ela não pode receber. Então é um absurdo o que está acontecendo. Infelizmente, é esse engessamento da máquina pública. Você tem que cumprir. É lei. Você não pode fazer, não, eu quero fazer. A mesma coisa que aconteceu com a UPA. Quando a UPA caiu, de quem é a responsabilidade? É da prefeitura? É da empreiteira? Eu, como engenheiro, tenho certeza que é da empreiteira. Não é da prefeitura. Porque a empreiteira tem responsabilidade para com a obra por 5 anos. Quando nós abrimos a sindicância, a empreiteira chegou na prefeitura e disse o seguinte: mas a prefeitura recebeu a obra. Então ela disse que a obra estava ok. Ela tem uma certa razão, porque tinha que fiscalizar e não foi fiscalizado como deveria ser. Mas a responsabilidade da obra é da empreiteira. O senhor falou em fiscalização, já aproveitar e emendar, nosso tempo está se encerrando, mas eu gostaria de falar a respeito da fiscalização. O senhor é um prefeito experiente, tenta a reeleição. Com relação a 2 casos específicos, o caminhão que sumiu do pátio da prefeitura, e também com relação à quilometragem dos veículos da área de saúde, o senhor acha que faltou um pouco de fiscalização nesses 2 casos, uma proximidade da administração para evitar que casos desse tipo acontecessem? Olha, com relação ao caminhão, houve sindicância. Tudo é feito através da sindicância. A sindicância é que vai dizer aquilo que deve acontecer. Aí é a justiça que vai dizer sobre o parecer da sindicância de quem é a responsabilidade ou não. E é isso que aconteceu, tanto com o caminhão como com o transporte. Agora, é claro que tem que ser mais rigoroso com relação à nossa fiscalização e o mais transparente possível. Para que você tenha uma ideia, Mogi Guaçu hoje está com 9,2 em transparência junto ao Ministério Público Federal. 9,2. E nós determinamos a nossa equipe que a gente alcance o 10 o mais rápido possível, porque a gente quer ser totalmente transparente nas nossas ações na administração pública. Prefeito, os próximos 4 anos, quais vão ser as principais dificuldades da prefeitura? Bom, eu acho que a principal dificuldade ainda é a financeira. Né? Como que está hoje a arrecadação do ICMS na cidade? Nós estamos tendo uma perda no total, não só do ICMS, mas no total de 2 milhões por mês. Tanto de ICMS, como do fundo, como do Fundeb, entendeu? Nós estamos até do IPVA. Caiu a receita do IPVA, porque estão comprando menos carros. Então nós estamos tendo uma perda muito grande. Então nós precisamos ver a economia desse país melhorar rapidamente. É isso que nós precisamos, para que a gente possa ver a receita aumentando. E aumentando a credibilidade, nós vamos buscar novas empresas. É importante investimento em novas empresas. Eu falei aqui para vocês da importância do SEASA, do agronegócio, falei da importância do terminal ferroviário. Vocês querem um exemplo? O terminal ferroviário, deixamos 50 alqueires de terra para o terminal ferroviário. O que pode acontecer com o terminal ferroviário? De nós termos ali todos os produtos da região sendo exportados por Mogi Guaçu. Podemos ter todo o milho da Refinações de Milho Brasil vindo do norte do país para cá de trem, sendo silados aqui. Isso dá uma geração de emprego e renda muito grande, um recurso a mais para a gente de ISS e de tudo mais. Meu Deus, o turismo, o quanto vai ser importante a gente investir no turismo, né? Muito obrigado, nosso tempo infelizmente acabou. Eu agradeço a sua participação, suas considerações finais para os nossos leitores. Eu que agradeço muito a vocês todos, né, da Gazeta. Eu acho que é uma oportunidade única que nós tivemos. Eu acho que isso deve acontecer sempre. Eu acho maravilhoso isso que vocês estão fazendo. Comunicação é fundamental.
e dizer a toda a população de Mogi Guaçu que ao longo desses últimos 4 anos nós conseguimos, unidos, nós conseguimos fazer com que Mogi Guaçu recuperasse uma grande parte da sua economia, aumentamos a credibilidade, voltamos a fazer com que Mogi Guaçu entrasse nos trilhos, mas precisamos avançar mais. E essa união para avançar mais, ela foi feita com esse objetivo, de fazer com que Mogi Guaçu alcance, sem dúvida nenhuma, a liderança que sempre ela teve e que ela perdeu, mas que nós vamos novamente recuperar a liderança de Mogi Guaçu, de toda a nossa região. Obrigado, candidato. Obrigado a você que acompanhou essa sabatina e até a próxima. Realização Gazeta Guaçuana. Produção IAI Produções.